O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, segundo dia da nossa quaresma, de São Miguel Arcanjo, e nós somos convidados a meditar a palavra de Deus, de modo particular, a primeira leitura, que nós poderíamos fazer duas delas, né? A que você tem aí na liturgia diária, que é a primeira parte, o início do capítulo 16, e aqui foi proclamada, que é o finzinho, nos versículos 59 a 63. O padre gostaria de fazer então uma meditação um pouco sobre esta primeira leitura e depois também sobre o Evangelho. Na primeira leitura nós estamos dando sequência, já há alguns dias escutamos o livro do profeta Ezequiel. Ontem nós recordávamos que o Senhor envia através de Ezequiel uma lembrança ao povo de que por causa da sua infidelidade, por causa de um povo rebelde, da sua rebeldia, eles iriam receber grandes dificuldades. Não porque Deus assim queria que eles passassem, mas porque se viraram, né? Viraram as costas para Deus, não quiseram o Senhor. E o Senhor, por respeitar a liberdade, então faz com que o exílio, o cativeiro, se aproximasse do povo de Israel e pudesse então o povo ser levado cativos para o exílio da Babilônia. E assim, portanto, nós escutamos a sequência disso, né? Também as razões, os motivos. O Senhor mesmo começa a descrever todas estas realidades. A palavra do Senhor me foi dirigida nestes termos: Filho do homem, mostra a Jerusalém suas abominações. E quais são as abominações que o povo de Jerusalém agiu e que o Senhor descreve para Ezequiel e que no fundo também nós precisamos observar na nossa vida, no nosso dia a dia, em nossas ações. Veja, o próprio Senhor diz através de Ezequiel que na origem daquele país que chamava Canaã, tinha o pai por amorreu e uma mãe que era hitita. E no seu nascimento ninguém teve compaixão, né? Como se todos que ali passassem, olhassem aquela criança e tanto faz. Deixasse ali, né, sendo sufocada no próprio sangue. Nem deram banho, nada. Nasceu e largou ali, né? Deixaram ali. Foi Deus quem se compadeceu. E se compadecendo, deu banho, zelou, cuidou, deu o alimento necessário.
Quando foi chegando na adolescência, né, diz aqui, se nós darmos sequência, depois, ao crescer e ao desenvolver, ao chegar à puberdade, né, do povo de Israel, os seios se firmaram, os pelos cresceram, mas estavas inteiramente nua. Mais uma vez, ninguém se compadeceu. Passando junto de ti, percebi que tinhas chegado à idade do amor. Estendi meu manto sobre ti para cobrir a tua nudez. Então veja, mesmo depois de não ter sido fiel desde o nascimento, né, se a gente pegar os textos já desde o Antigo Testamento, como que a gente vai percebendo essas realidades? Desde Adão e Eva. Adão e Eva, no seu nascimento, por causa do pecado, né, faz com que eles se afastassem. Mas ainda assim, Deus continuou zelando, cuidando daquela gente, daquele povo. Mesmo na infidelidade, por exemplo, de Caim. Caim matou o seu irmão Abel, mas Deus não permitiu que alguém o matasse, né? Inclusive colocou uma marca em Caim para que ninguém o assassinasse, para que ninguém o matasse. Então até Caim o Senhor cuidou, o Senhor zelou, o Senhor fez com que crescesse, né? Estava debaixo da guarda, da proteção da parte de Deus. E ainda assim, agindo na infidelidade, nós vemos que a humanidade chega até Noé. Noé mostra, através da sociedade que aí estava, uma perversidade terrível, um absurdo, não é? Mas ainda assim o Senhor então elege um grupo para exatamente mostrar que a fidelidade é mais importante. Depois nós vemos a escolha, a eleição de Abraão, né? Com o filho Isaac, Jacó, as suas esposas respectivas. E vemos exatamente o povo crescer dia após dia. E já então o Senhor que cobre a nudez. Lembram-se que quando Noé acaba por tomar vinho demais, ele descobre a uva fermentada, né? Ele acaba descobrindo o vinho e aí ele enche a cara. E acaba, né, agindo de modo estranho, né? E só estava ali os seus familiares. E aí um dos filhos começa a usar daquela situação como para caçoar o pai e tudo mais. Os outros dois, pelo contrário, cobrem a nudez do pai, né? Cobrem a nudez do pai. Também aqui, nesse momento, é o Senhor, Deus mesmo, que vem em nosso auxílio e cobre a nossa nudez, a nossa vergonha, né? O motivo pelo qual nós estávamos nos escondendo e tudo mais. E mais, não só cobriu a nudez, fez um juramento, estabelecendo uma aliança contigo. Tantas foram as vezes que o Senhor fez aliança com o povo. Fez aliança, o arco-íris é um sinal da aliança com Noé. Outro sinal de aliança com Abraão, a circuncisão. Depois outro sinal de aliança que o Senhor mais uma vez faz com o povo, com Moisés no Monte Sinai, não é? Tantas vezes o Senhor faz, renova, aprova, volta atrás em relação à aliança. E quando volta atrás, geralmente é porque a gente descumpriu com a nossa parte, né? O livro dos Juízes, eu acho engraçado, já disse isso outras vezes, né? Porque muitas vezes é deixado bem claro que o povo é infiel. Muitas vezes, né? Porque se a gente começar a ler ele inteirinho assim, né, de ponta a ponta, a gente vai percebendo. Então o povo fez mal aos olhos do Senhor. Aí Deus se afasta. Aí começa a acontecer situações, desastres, dificuldades, problemas. O povo clama a Deus, aí Deus se aproxima e cuida do povo. Aí dá um pouquinho de tempo, o povo fez mal aos olhos do Senhor. Deus se afasta. Aí começa a acontecer situações, dificuldades e tudo mais. O povo clama a Deus, Deus vem, volta para cuidar e zelar do povo. Então é exatamente essa realidade. O Senhor que não se esquece da aliança, o Senhor que não se esquece da sua promessa. Nós é que sim, nos esquecemos muito facilmente da nossa aliança, nos esquecemos muito facilmente das nossas promessas. Inclusive por isso, a importância de celebrarmos aniversários de algumas coisas, né? Por que se celebra aniversário de casamento, por exemplo? Exatamente para renovar aquilo que um dia foi feito. Porque se a gente não renova, se a gente não relembra, se a gente não celebra, a gente se esquece a promessa. A gente se esquece aquilo que fez. A gente se esquece de olhar a aliança com aquele olhar
de aliança, de que a aliança não é simplesmente um sinal, mas é um sinal de algo que foi realizado, de algo que foi prometido, né? Por isso que celebramos, né? E cada vez mais vai tendo esta característica de algo mais portentoso, de algo mais de um tesouro, ou algo nesse sentido, né? Quanto mais tempo nós vamos percebendo exatamente as bodas de prata, as bodas de ouro, as bodas de diamante e coisas do gênero, né? O próprio Senhor então banhou com água, limpei do sangue, ungiu com perfume, revestiu com roupas bordadas, calcei-te com sandálias de fino couro, cingi com linho e cobri de seda. Enfeitei com joias, coloquei braceletes em teus braços, colar no pescoço. E assim ele vai contando, né? Como que foi cuidando do povo. Se nós observarmos o Senhor que foi zelando, cuidando do povo, desde a saída do Egito, por exemplo, cuidou com o maná, com as codorninhas, quando a água faltou tantas vezes. Uma vez, no deserto, pediu que Moisés tocasse na pedra e da terra, então, brotou água. Aliás, ele pediu que Moisés não tocasse, Moisés só falasse. Moisés duvidou e tocou, né? Outra vez, a água era muito amarga. Então, Deus pede que Moisés lançasse a vara na água, para que assim, então, a água se tornasse boa para beber. Então, ele foi zelando, cuidando, protegendo do povo em todos os instantes. Já na terra prometida, né, o cerco de Jericó, como nós ouvimos às vezes tantas realidades em relação a isso, é exatamente Deus cuidando do povo e querendo que o povo tenha este lugar, esteja num lugar protegido, né? Nutria com a flor de farinha, mel e óleo, ficaste cada vez mais bela e chegaste à realeza, ou seja, foi preparada para ser a rainha. Tua fama se espalhou entre as nações por causa de tua beleza perfeita, devido ao esplendor com que te cobri. E aí vem o versículo 15, que é duro de ser escutado. Mas pusestes tua confiança na beleza e te prostituístes graças à tua fama. Quantos de nós às vezes acabamos caindo nas prostituições, né? Acabamos nos contentando com as realidades deste mundo, achamos que as coisas passageiras de alguma forma encontram sentido e razão em nosso dia a dia, e às vezes nos colocamos a nossa confiança, aqui fala na beleza, né? Porque foi de tudo, ele foi comparando com esta mulher que foi crescendo pouco a pouco e assim por diante, mas às vezes vamos colocando a nossa confiança em nossa força, vamos colocando a nossa confiança no dinheiro, vamos colocando a nossa confiança, a nossa esperança nas coisas que nós realizamos. E aí então nos prostituímos, seja para o dinheiro, seja para realidades de elogios, seja por causa da fama, seja por causa do reconhecimento, seja por causa de tantas situações e ocasiões que nós vivenciamos. E aí vem então os versículos seguintes. Assim então diz o Senhor, agirei contigo, Jerusalém, versículo 59 adiante. Agirei contigo, Jerusalém, segundo o teu proceder, tu que desprezaste o juramento, violando a aliança. Um desprezo, né? Um desprezo em relação a toda esta aliança que o Senhor foi construindo conosco. Ele que enamorou, Ele que desposou, Ele que quis e construiu para que sejamos reis e rainhas, mas que aceitamos vivenciar uma realidade de escravidão, de cativeiro, de exílio, né? Eu, porém, me lembrarei de minha aliança contigo. Olha que coisa linda, o Senhor vai renovando para nós a sua aliança, né? Quando ainda eras jovem, eu vou estabelecer contigo uma aliança eterna. Eterna. Eterna não é que passa, como hoje em dia diz, né? Que seja eterno enquanto dure. O Senhor está dizendo que seja eterno porque eu vou fazer ser eterno. Eu vou construir esta eternidade.
Eu digo isso às vezes em alguns casamentos, né, que eu assisto, é exatamente às vezes essa realidade, que seja eterno, porque nós vamos construir esta eternidade juntos. Nós vamos fazer acontecer esta eternidade juntos. Vamos construir verdadeiramente esta casa, este amor juntos. Quando receberes tuas irmãs mais velhas e mais novas do que tu, então te lembrarás de tua conduta e ficarás envergonhada. Eu as entregarei a ti como filhas, embora não em virtude de tua aliança. O Senhor continuará nos tratando bem, não em virtude, não porque somos virtuosos, não porque somos bons, não porque somos perfeitos, não porque somos justos, não porque somos merecedores, mas porque Ele prometeu. Ele fez conosco uma aliança eterna. Eu mesmo firmarei contigo a minha aliança e saberás que eu sou o Senhor. E termina com o versículo 63. É para te recordares e que te envergonhes, e na tua confusão não abras mais a boca, quando eu te houver perdoado tudo o que fizeste. E às vezes a gente olha para a cruz e acha que a gente é digno da cruz, né? O padre Antônio Vieira, numa pregação, ele dizia: muito mais me deixa encabulado e me assusta os meus pecados do que a cruz do Senhor. Se eu olho só para a cruz do Senhor, eu começo a me achar um grande. Nossa, eu sou bom mesmo, né? Eu merecia até um Deus crucificado. Deus, eu sou tão bom que Deus me amou tanto, né? A gente começa a ficar soberbo. A gente começa a ficar com o peito estufado. A gente começa a ficar cantando glórias de si mesmo. Eu sou muito merecedor de um Deus crucificado. Agora, quando antes do Deus crucificado, antes de olhar para a cruz, nós olharmos os nossos pecados, as nossas faltas, nós recordamos verdadeiramente que nós não cumprimos com a parte da nossa aliança, com a nossa parte da aliança. E aí nós recordamos como salmista: o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. O Senhor não nos abate como poderia e como talvez nós merecíamos. O Senhor que rasgou a promissória daquele valor, daquela fortuna impagável, porque Ele mesmo assumiu a conta, Ele mesmo assumiu a dívida, não é? Ele sentou no sentido de procurar tantos deuses. Falava recentemente, né? Tem gente que fica acendendo vela para tudo quanto é coisa. Isso é prostituição, né? Porque vai que eu estou precisando de alguma coisa, então vou acendendo vela para tudo quanto é coisa. Vem, acende vela para São José, pedindo a Deus, por intercessão de São José, mas ao mesmo tempo vai fazer um trabalho na macumba, mas ao mesmo tempo vai fazer um passe espírita, mas ao mesmo... Entenda, se você é espírita, vá ser espírita. Se você quer ser macumbeiro, vá em paz. Mas se eu quero ser católico, eu preciso ser fiel com a aliança. Entende? Esta é a relação de respeito. O respeito está envolvido exatamente nisso. Recentemente eu vi um vídeo de um casal, né, de influenciadores digitais, e eles foram para o Japão e eles falaram algo que eu achei bastante interessante. Eles mostrando, né, aqueles templos budistas e tudo mais, e nenhum deles eles entravam. Eles só mostravam de fora, tiravam foto, isso e aquilo, e eles começaram a falar assim: olha gente, talvez alguém pergunte por que a gente não entra, algo assim, né? A gente acha um desrespeito, porque nós não acreditamos naquilo, e a gente vai entrar, vai fazer o ritual dele só por fazer, porque eu quero ir lá tirar uma foto. Imagina, é como se alguém que não acreditasse entrasse numa igreja católica só para tirar foto, e aí estava acontecendo missa ali no meio, eles fossem lá receber a Eucaristia, não é? E de fato fez muito sentido. E tem muito católico, que vai à missa e tudo mais, quando vai para uma cidade, um país ou coisas assim, que tem alguma outra situação. Um exemplo clássico, né? Em Foz do Iguaçu, por exemplo, tem um templo budista. Vai lá, tira foto com o Buda, né? Vai lá, queima incenso. Ué,
Você não é cristão católico, você está queimando um incenso para quem? Para que eu vou lá queimar incenso para o Buda? Deixa para aqueles que são budistas. Percebe? Parar de ficar se prostituindo. É essa a palavra. E nesse exemplo, para todos os outros, né? Em todas as áreas da nossa vida. E aí nós chegamos então ao evangelho de hoje. Jesus, que é, portanto, questionado para ser tentado pelos fariseus. Mas Jesus não se esquiva da pergunta, apesar de ser uma tentação. Em geral, tentação a gente precisa fugir. Mas ele percebeu que nesta tentação ele poderia ensinar o povo. E para ensinar o povo, Jesus então permite, né, essa realidade, essa situação. Porque todas as outras, perceba que ele simplesmente corta a conversa, né? Simplesmente ele encerra o papo. Nessa ocasião, como ele percebeu que poderia ensinar o povo, então ele responde: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? E Jesus responde com uma pergunta: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Por que razão Jesus apresenta essa realidade? Para apresentar que o homem e a mulher num casamento têm a mesma dignidade. A mesma dignidade. Porque à época, o pensamento que se tinha, especialmente a partir do pensamento do Império Romano, é que o homem possuía a esposa e os filhos. Ele meio que dizia assim: olha, eu tenho uma fazenda, 2 casas, um cavalo, uma mulher e 3 crianças. Porque pertencia, fazia parte do dote. Tanto que, se ele ficasse endividado, ele poderia ir vendendo os filhos, vendendo a esposa e coisa do gênero. Jesus então vem e mostra que aqui os fez homem e mulher. Então, equipara na mesma dignidade, em dignidade. Por isso, inclusive, o Senhor retira da costela de Adão para ser criada. Ou seja, para andar ao lado, tem a mesma dignidade. Não é para ser capacho, por isso não pegou do mindinho do pé. E também não é para ser deusa, rainha, no sentido de tirar algo da parte de cima, da cabeça. Né? É para ter a mesma dignidade. Situações e vivência no matrimônio diferentes. Né? Essa diferença que complementa, essa diferença que completa. Por isso que eu costumo dizer também, 2 metades não formam um inteiro. A metade de um homem, a metade de uma mulher não dá um casal. Tem que ser um homem inteiro, completo, vivenciando e se entregando por inteiro, como uma mulher inteira que se unindo dá um casal. Né? Por isso que a música do Fábio Júnior, As Metades da Laranja, 2 amigos, 2 irmãos, vai dar ruim. Metade de laranja não forma um casal. Não forma. Mas um homem inteiro, uma mulher inteira, se entregando, se ofertando um ao outro, aí sim, dá um casal inteiro, completo, unido. Né? Então, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, porque tem a mesma dignidade. E os dois serão uma só carne. Este único casal, e um casal inteiro daí. Se tem um homem inteiro, uma mulher inteira, formam e se unem, vai dar um casal inteiro. Não vai ficar casal pela metade, né? Um casal feito nas coxas. Feito nas coxas, gente, tem um sentido que às vezes a gente fica sem entender por quê. Antigamente, as telhas, né, eram feitas de barro. E as formas das telhas eram as coxas dos índios. Né? Eles iam na beira do rio, do riacho, pegavam ali o barro, colocavam na coxa e fazia a forma de telha. E aí ia juntando uma na outra assim. Só que a coxa de um e de outro é diferente. Né? Um é mais gordinho, outro é mais magrinho, outro não sei o quê. Aí as telhas não ficavam e não encaixavam direito. Por isso que é fazer nas coxas, ficava uma coisa imperfeita. Né? É esse o sentido.
né? Ficava coisa meio capenga, daí dá goteira, não fica bom, etc. Né? Então, esse casamento feito nas coxas, né? De que fica imperfeito, feito de qualquer forma. Não, esta perfeição que nós vamos construindo, que vamos nos esforçando para construir, para fazer, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne, um casal inteiro, completo, disponível um para com o outro. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Não é possível àqueles que foram unidos por Deus serem divididos. E alguém talvez possa pensar assim: Padre, mas se Jesus viesse nos nossos tempos, eu acho que ele teria falado diferente. Eu acho que ele teria permitido, porque é outra época, são novos tempos. A modernidade agora exige, mostra que o amor é tão grande que a gente pode se relacionar a três. Um trisal. Mostra que a gente pode, na verdade, ter uma gama de relacionamentos. Que pode ter um relacionamento aberto. Que pode, e aí vai inventando esse monte de coisa. Porque o amor é grande demais para caber só 2 pessoas. Minha gente, Deus pensou até nisso. De fato, o amor transborda. O amor entre o casal transborda nos filhos. E aí, a gente vai fazendo com que todos sejam descartáveis. O esposo e a esposa descartam um ao outro através do divórcio. O esposo e a esposa descartam as crianças através do aborto. O esposo e a esposa descartam os pais através da eutanásia. E vai vivendo situações de descarte. Situação de não estou nem aí. Situação de tanto faz, tanto fez. Situações de que seja eterno enquanto dure. E é tempo exatamente de nós percebermos que tem que se esforçar mesmo. Que tem que romper com os grilhões, com as coisas que nos aprisionam numa vida desregrada, de uma vida dupla, de uma vida de adultério, de uma vida sei lá do quê. Nós precisamos perceber isso, não é? Agora, por isso que um casamento sempre tem que acontecer a 3. É um triângulo amoroso. Não um trisal, mas um triângulo amoroso. Entre Deus e o casal. Quanto mais, imagina um triângulo, né? Triângulo é assim. Quanto mais próximos de Deus, mais próximo também um do outro o casal fica. Né? Quanto mais íntimos de Deus, quanto mais crescer no amor para com Deus, mais próximos também um do outro. Mais próximos o casal vai ficando um do outro. Por isso, a importância às vezes de buscarmos a fidelidade com Deus. Sendo fiel a Deus, e você fiel também ao esposo, à esposa. Sendo íntimo de Deus, e você sendo íntimo também do esposo, da esposa. Crescendo na amizade com Deus, eu cresço na amizade, na confiança para com o esposo, para com a esposa. É disso, portanto, que o Senhor está recordando, queridos irmãos e irmãs, neste trecho do texto, né? E aí os fariseus questionam: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Veja, não é que a gente está em tempos modernos. Gente, Moisés, o povo já ficou enchendo o saco de Moisés. Muito tempo antes de Jesus vir ao mundo. Muito tempo antes. Então, essa história de divórcio não é nova. Não é porque foi aprovado aqui no Brasil, tem alguns anos, tem uns 30, 40 anos que foi aprovado no Brasil o divórcio. É coisa nova, é coisa da modernidade. É nada. Coisa velha já, coisa ultrapassada. Né? Então, quando nós olhamos para a nossa vida, a gente não tem que voltar só ao passado. Se a gente voltar só ao passado, talvez seja motivo da gente se divorciar. A gente tem que voltar no início. Foi isso que disse Jesus, né? No início não era assim. No início não foi desta forma.
Como que foi o início do seu relacionamento? Qual foi o início, aquela disposição, aquela generosidade um para com o outro? No início não foi assim. E aí a gente vai percebendo o crescimento, a disposição, a generosidade. Minha gente, o homem e a mulher se prontificam e no dia do casamento se aproximam do altar para se ofertar, para se sacrificar um pelo outro. É por isso que os dois se aproximam do altar e no pé do altar se unem ao sacrifício de Cristo e se entregam, se sacrificam em favor do outro. Se alguém se casa para alcançar a própria felicidade, esquece. O casamento está em encontrar a felicidade tornando o outro feliz. Quando eu vou tornando o outro feliz, eu vou encontrando a minha felicidade. Se eu vou ser padre para ser feliz, esquece. Eu vou sendo feliz ao passo que eu vou tornando as pessoas felizes. Eu vou fazendo com que as pessoas vão encontrando a verdadeira felicidade. Aí eu vou encontrando também a minha. E é por isso então que ele termina, olha, nem todos são capazes de entender isso. Versículo 11. A não ser aqueles a quem é concedido. Tem pessoas que olham para dentro, para fora, de fora da igreja para dentro, né? E vem casamentos de 60 anos, de 50 anos de casamento. Deus me livre. Como é que vocês aguentam? Ave minha Nossa Senhora. Né? Para que tudo isso? Imagina, padre, que eu vou casar, vai que não dá certo. Ué, vai dar certo se você fazer dar certo. Vai dar certo se você se renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Então você que tem que construir esta certeza. Mas quem está de fora não vai conseguir entender isso nunca. Porque só alguns são capazes de entender. Porque isso foi concedido. Alguns, e ele apresenta 3 realidades, né? Com efeito, existem homens, pessoas incapazes para o casamento porque nasceram assim. Tem pessoas, gente, que é incapaz de um casamento. Incapaz. Que não consegue se relacionar, de dar o braço a torcer, de conseguir um diálogo. Tem pessoas que não conseguem, em hipótese alguma, né, uma situação de vadiagem. Tem pessoas, então, elas são incapazes, porque nasceram assim. Incapazes. Pessoas violentas, né? São incapazes de um casamento. Outros, porque os homens assim o fizeram. Aqui tinha especialmente a época, o exercício dos eunucos, né? Daqueles homens que eram escolhidos para ser e cuidar das mulheres, e aí, portanto, eram feitos eunucos. Então, os homens assim os fizeram. E outros ainda se fizeram incapazes do casamento por causa do reino dos céus. Vocês já viram passeata de padre fazendo, queremos casar, queremos casar, queremos casar? Mas eu vejo um monte de gente se doendo. Por que padre não casa? Por que não sei quem não casa? Por que bispo não casa? Porque eles se fizeram incapazes disso por causa do reino de Deus. Se fizeram. Ninguém me obrigou. Ninguém me obrigou. Falou assim, agora a partir de hoje você não pode casar. Colocou uma arma na minha cabeça e fez isso. Não. Mas por causa do reino dos céus, eu querendo ser sacerdote, me fiz incapaz. Me fiz. Por desejo de livre, espontânea vontade. E nós precisamos entender essas realidades. Ninguém também pediu e obrigou você a casar com essa pessoa que você casou. E aí então eu tenho que abraçar a minha cruz, você tem que abraçar a tua cruz. Umas mais pesadas, outras mais leves, mas precisam ser abraçadas. Não é? Por isso, irmãos e irmãs, vamos pedir de modo especial ontem, o nosso convite para a Quaresma era acerca do perdão, né? Sabermos
perdoar para acolhermos o perdão que vem de Deus. Hoje nós queremos rezar nesta quaresma, particularmente em relação à nossa família, em relação àquelas promessas das quais nós temos, mas pedir de modo especial a fidelidade com Deus, a fidelidade com aqueles que nós prometemos, a fidelidade com a aliança que nós prometemos. Então vamos rezar a São Miguel pedindo a sua intercessão, o seu favor por cada um de nós, para que sejamos fiéis nas pequenas coisas, para sermos encontrados fiéis também nas grandes. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.